Episódio 3: O fator essencial para o sucesso. Olá, tudo bem? Eu sou o Alcides e hoje eu vou te contar qual é o fator essencial para o sucesso nas finanças pessoais. Você já sabe qual é? Eu dei a dica no último episódio. Contadores e administradores financeiros sabem muito sobre controle financeiro. Bancários e corretores sabem muito sobre os tipos de investimentos disponíveis. Eu trabalhei muito tempo no banco e eu descobri que a maioria desses profissionais possui dívidas e problemas com suas finanças, assim como a maioria das pessoas. Ou seja, saber controle financeiro e conhecer os tipos de investimento não é o suficiente e não é o fator essencial para o sucesso. Você sabe então qual é esse fator? Falta a esses profissionais o fator essencial e dominar o aspecto psicológico do dinheiro. Então, o aspecto principal é o psicológico. Falta a esses profissionais dominar os aspectos psicológicos do dinheiro. Relembrando então o que eu falei na última aula, esses são os 3 pilares da inteligência financeira: a psicologia, o controle financeiro e os investimentos. É necessário que você tenha os 3 desenvolvidos para que você seja uma pessoa com inteligência financeira, mas o essencial deles é a psicologia. A psicologia é a base para o sucesso financeiro. Se a inteligência financeira fosse uma casa, a psicologia seria a sua base. Sem ela, a casa cai. Agora eu vou falar para você sobre o comportamento de manada. Você sabe o que é isso? Nós, naturalmente, desde a infância, temos o costume de imitar as outras pessoas. Então, se você olhar 2 crianças, principalmente aquelas que têm um irmãozinho maior, você vai ver que a criança menor sempre vai imitar a criança maior, vai querer fazer as mesmas coisas. E quando a gente fica adulto, obviamente que isso fica sutil, a gente nem percebe, mas a gente tem, por conta da nossa psicologia, do nosso psicológico, esse costume de imitar as outras pessoas. E qual é o problema disso, né, se isso é uma coisa biológica? O problema é que essas pessoas têm hábitos ruins, nós corremos o risco de imitar e querer então adotar hábitos ruins também. Isso é muito perigoso, que pode fazer que a gente não obtenha o sucesso que a gente espera, né? Um exemplo de hábito ruim é o de querer sempre aumentar a casa, uma casa maior, sempre querer um carro maior. Então a gente vai olhar para o vizinho, ver que o vizinho trocou de carro, vamos ver para a família, os amigos, ver que eles estão trocando de carro, trocando de TV, trocando de casa, e a gente vai querer então imitar e querer demonstrar o mesmo sucesso que eles, né? Porque a gente imagina que o que eles estão fazendo é o que a gente deve fazer também, mas isso está errado, cuidado. Você precisa fugir desse comportamento. Como aquele elefante no começo do vídeo, você tem que sair da manada e criar seu próprio espaço. Você precisa então aprender a questionar suas decisões. Observe o que você está fazendo. Você está fazendo isso somente para impressionar as outras pessoas? Está fazendo isso porque as outras pessoas também fazem? Você realmente quer isso? Porque assim, o fato de você querer uma casa, um carro maior, não necessariamente também quer dizer que você está simplesmente imitando. Se você realmente quer muito aquela casa, quer muito um carro ou uma viagem para o exterior, isso pode ser um objetivo de vida e você pode se planejar para obter aquilo sem afetar a sua riqueza. Isso não tem problema. Mas só tome cuidado para ver se você está fazendo o que você realmente quer e se aquilo não vai atrapalhar os seus outros objetivos de vida. Será que aquele imóvel, será que aquele carro não estão comprometendo a sua aposentadoria? Então, fique ligado, sempre observe isso. Esse comportamento de manada também é muito observado na Bolsa de Valores. Você pode ver que quando a Bolsa está subindo e as pessoas começam a comentar: a Bolsa está dando 100% ao ano, a Bolsa está dando 50% ao ano, isso começa a atrair a atenção de muitas pessoas que também veem um amigo, um conhecido obtendo um ganho desse e ficam também tentadas a ganhar isso. Então, quando a Bolsa sobe muito, acaba acontecendo de muitas pessoas entrarem na Bolsa naquele momento e comprarem mais. Isso faz com que a Bolsa sobe ainda mais. O que vai sempre atraindo mais gente, como uma bolha, né? Por isso que é chamado de bolha, e vai sempre aumentando. Até o momento em que, obviamente, não tem mais pessoas para entrar, então a bolha explode e a Bolsa cai. E a mesma coisa acontece na queda. Quando a Bolsa começa a cair, as pessoas começam a ficar desesperadas e querem sair e vender aquilo. Aí uma pessoa vende, outra vende, e a Bolsa cai mais, aí mais pessoas vão ficando desesperadas, e isso faz com que a Bolsa caia muito e despenque. Então, por conta do comportamento psicológico das pessoas, é que a Bolsa gera grandes oportunidades. Porque naqueles momentos em que tem queda, a tendência é que a Bolsa caia muito mais do que deveria.
Então as ações vão se desvalorizar muito e criando ali uma grande oportunidade para quem conhece esses aspectos da bolsa, é uma grande oportunidade de comprar nesse momento de queda e ganhar muito no longo prazo. Da mesma forma, quando você vê que a bolsa está crescendo, subindo, batendo recordes, é hora de tomar cuidado, porque a tendência é que ela uma hora vai cair, da mesma forma que com todos os ativos, eles têm seus momentos de alta e de baixa, então uma hora ele vai cair, com certeza. Se ele está dando, se os fundamentos começam, se a bolsa começa a deslocar dos fundamentos, se o lucro das empresas não justifica aquela alta, então tome cuidado, comece a diminuir sua participação na bolsa, que em algum momento ela vai cair. Um outro motivo para as pessoas se imitarem é o que a gente chama de medo do ostracismo. As pessoas, por conta também da biologia, da psicologia, elas têm a tendência em querer fazer parte de um grupo, fazer parte então de grupos de pessoas, de trabalho, de família, amigos, e por conta disso, essas pessoas tendem a observar aquele comportamento do grupo e elas tendem a aceitar aquele comportamento e não questionar, né, o comportamento, e tendem também a imitar o comportamento do grupo. Por quê? Porque elas não querem se ver excluídas, né? Por motivos aí por sermos animais sociais, a gente quer fazer parte do grupo, então a gente tende a não questionar as ações do grupo, mesmo quando essas ações podem nos atrapalhar. Então é muito importante também você observar se o que o seu grupo está fazendo não é ruim para você. Então, se aquilo é ruim, não faça somente para você pertencer ao grupo, né? Questione se isso não vai atrapalhar os seus planos no longo prazo. Se você faz parte de um grupo em que as pessoas gostam de ostentar, de ter luxo, verifique se isso também não vai te atrapalhar. Se você pode sustentar esse estilo de vida sem comprometer os seus outros objetivos. Você tem o objetivo de ter uma aposentadoria, você tem o objetivo de comprar algum bem, de pagar algum estudo, você tem a faculdade dos filhos. Observe se algum comportamento seu não pode atrapalhar um desses objetivos. Estabeleça prioridades. Então, cuidado, né? Não tente imitar o grupo somente porque você quer fazer parte do grupo. Então, muito cuidado. Outro elemento psicológico que eu vou falar aqui hoje é a culpa. É muito importante aprender a lidar com a culpa. Aprender a culpar a si mesmo pelos seus fracassos é um grande passo para o sucesso. Se o seu trabalho é ruim, às vezes você está descontente com o seu trabalho, está descontente com o seu salário é baixo, o seu chefe é desagradável. Mas pense no que você pode fazer para melhorar isso. Pense o que você pode fazer de diferente para sair dessa situação. Não simplesmente culpe as outras pessoas. Culpe você e veja o que você poderia ter feito melhor. Os psicólogos dizem que o ser humano tende a acreditar que tem controle sobre o seu ambiente e, por isso, eles têm dificuldade em lidar com a culpa, em lidar com os erros. Aprender a lidar com seus erros é obrigatório para você atingir o sucesso, e é um grande indicador também de maturidade. Nós não gostamos de culpar nós mesmos, nós gostamos de olhar para fora e procurar a culpa em outro lugar. O ser humano tem dificuldade de olhar para dentro e observar em si mesmo o que ele fez de errado e o que ele poderia fazer de melhor. Então, sabendo disso, aprenda que quando alguma coisa está dando errado, mesmo que outras pessoas também tenham culpa, ou mesmo se a culpa seja de outra pessoa, procure o que você pode fazer diferente, o que você pode fazer de melhor, para melhorar aquela situação. Por que isso, né? Assim, é muito difícil nós mudarmos as outras pessoas. Não tente mudar as outras pessoas, porque elas têm que querer mudar, em primeiro lugar. Então, não foque nos outros, foque em você. O que você pode melhorar, né? O que você pode fazer de diferente? O que você precisa fazer de diferente para atingir a situação que você deseja? Você precisa desenvolver novas habilidades, novas competências, você precisa adquirir algum conhecimento. E como você pode atingir isso? Bom, a parte de conhecimento é mais simples, né? Você tem que fazer treinamentos, estudar, fazer uma faculdade talvez. Agora, para adquirir a habilidade, já é um pouco mais complexo. Você precisa aí observar as outras pessoas que já têm aquela habilidade. Você precisa treinar, você precisa de experiência, né, para atingir aquelas determinadas habilidades. Então, se você quer desenvolver alguma habilidade, você precisa procurar atividades que te permitam desenvolver essa habilidade. Você precisa praticar. Então, começa com as atividades mais simples e vai aumentando a complexidade à medida que você vai ganhando experiência e vai aprendendo. Então, se o seu objetivo está lá em cima, procure o que você pode fazer aqui que vá te dando essa experiência e essa habilidade para você poder chegar lá. É importante que você dê um passo de cada vez. Se você focar nos pequenos passos, você vai facilitar muito o seu trabalho. Então,
Se você quer ser um empresário, por exemplo, você precisa de quais habilidades? Você tem que saber lidar com o público, negociar, tem que saber vender, saber se apresentar. E como é que você adquire essas habilidades? Você pode arrumar um emprego aqui ou você pode fazer atividades aqui que hoje você vai ganhar um pouco de dinheiro, não vai ser aquilo que você quer, mas elas vão te permitir no futuro atingir esse seu objetivo de ser um empresário, por exemplo. Esse curso te visa de dar alguns conhecimentos para que você seja bem sucedido em trabalhar com o seu dinheiro. Então nós vamos te dar algumas ferramentas financeiras, por exemplo, nós vamos te ensinar técnicas psicológicas que você pode colocar em prática e atingir o sucesso. Então nós vamos te ensinar tanto a parte do conhecimento como a parte de habilidade. E aí depende de você praticar para conseguir atingir o sucesso. Eu vou dar aqui o meu exemplo. Há 10 anos atrás, eu não sabia lidar com pessoas, eu era uma pessoa muito tímida, eu odiava falar em público, não gostava de dar aulas e não queria isso para mim. Então, para eu poder me tornar um empresário, quais foram os passos, né? O que eu precisei fazer? Eu comecei trabalhando no Banco do Brasil há cerca de 10 anos atrás. Então, na verdade, um pouco mais. No final de 2004, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Trabalhar no banco me permitiu ter habilidades para lidar com diversos públicos, porque no banco eu trabalhei em diversas atividades, desde caixa, desde a parte interna, trabalhei com pessoa jurídica, trabalhei com pessoa física, com produtor rural, trabalhei então com públicos muito diversos em 3 cidades diferentes. Isso me permitiu então conhecer pessoas com todos os tipos de perfis. Então eu aprendi a lidar com vários tipos de pessoas. Essa é uma habilidade muito importante para quem quer trabalhar com público ou para quem quer ser empresário, por exemplo. E depois desse período que eu fiquei quase 5 anos no banco, então eu desenvolvi várias dessas habilidades. Depois eu fui para a Petrobras, onde eu estou hoje, e na Petrobras eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. E lá eu pude então aprender outras habilidades, eu pude aprender como lidar com grandes públicos, por exemplo, fazer apresentações ao público, como lidar com equipe, como coordenar uma equipe para um projeto. Então lá eu aprendi como se desenvolve pessoas, eu trabalho numa área de desenvolvimento de pessoas, né? Então estou trabalhando sempre com cursos ali, sempre com eventos, apresentando eventos, dando alguns treinamentos, por exemplo, e tudo isso então eu pude desenvolver trabalhando na Petrobras. Eu estou ali há quase 4 anos e ao longo desse tempo eu pude desenvolver muitas competências e habilidades que eu não tinha, que agora eu posso utilizar aqui na minha empresa e que são muito importantes para mim. Então, ao longo desses 10 anos, eu desenvolvi essas habilidades que foram muito importantes para eu poder chegar aqui onde eu estou hoje. Além disso, ao longo desses 10 anos, desde que eu entrei no banco, eu também fui trabalhando na parte financeira. Eu fui estudando livros, fui conhecendo autores e fui praticando no mercado financeiro. Como eu disse, eu estou ali na Bolsa de Valores comprando ações desde 2005. Então já faz 10 anos que eu tenho experiência na Bolsa, por exemplo. Ao longo desse tempo, eu fui conhecendo diversas modalidades de investimentos e diversas práticas de como lidar melhor com o dinheiro. Conheci diversos autores que nós vamos apresentar ao longo dessa série, que você pode também, se quiser aprofundar, conhecer melhor. Então, esses 10 anos de experiência no mercado financeiro foram muito importantes para que eu pudesse fazer aqui, junto com o Rafael, a experiência dele, que ele também tem em banco, essa série e nosso livro, Segredos para Atingir a Riqueza. Nós só conseguimos então fazer isso porque nós tivemos então esses 10 anos. Não foi uma coisa que a gente fez da noite para o dia, não foi uma coisa que a gente conquistou de uma hora para outra. Não, foi com muito trabalho, com muito planejamento que a gente conseguiu chegar lá. Monte um plano de tudo que você precisa desenvolver, de tudo que você precisa ter de competência para você chegar nos seus objetivos. Monte esse plano e tente seguir ele ali. Mesmo que você demore 5 anos ou 10 anos como eu, faça um plano e vá passo a passo, porque se o seu objetivo é muito alto, você não vai conseguir atingi-lo de uma vez. Eu levei 10 anos, mas se eu tivesse feito um plano lá desde o começo, eu poderia ter feito tudo isso em um prazo menor. Mas como eu não tinha me planejado, eu fui fazendo as coisas sem planejamento, eu levei 10 anos. Mas com planejamento, você pode fazer isso em um prazo menor. Agora eu vou falar sobre outro elemento da psicologia, o medo. Desde criança, nós buscamos a segurança. Então, quando criança, nós nos escondíamos atrás da barra da saia da nossa mãe, a gente escondia atrás dos objetos, dos móveis. Quando a gente cresce, a gente, claro, obviamente, a gente não lida dessa forma. A gente aprende a lidar de uma forma mais discreta com o medo.
Mas, assim como a culpa, o medo pode te impedir de atingir seus objetivos. Por isso você precisa conhecê-lo e saber como melhor lidar com ele. Se você tem medo de tentar e de arriscar, você dificilmente vai conseguir atingir seus objetivos, atingir seus sonhos e conseguir crescer na carreira, crescer em sua vida. As pessoas têm medo de errar, mas o erro é a nossa maior escola. A gente aprende errando. É errando que a gente aprende e vai dando novos passos. Aprender a conviver com o erro e permitir-se errar é um grande passo para o sucesso, assim como aprender a lidar com a culpa. O medo também esteve muito presente na minha vida. Eu também posso dar exemplos na minha vida de como eu lidei com medo e como eu tive que lidar com o medo. Eu larguei duas faculdades estaduais. Eu fazia engenharia, fazia ciência de computação, eu larguei as duas faculdades e arrisquei tudo e fui fazer administração de empresas. Muitas pessoas ao meu redor me falaram, para não largar, para não fazer isso, que foi difícil conseguir aquela vaga e falaram que eu não deveria arriscar dessa forma. As pessoas então achavam que eu estava errado, mas eu achava que eu precisava fazer aquilo. Claro, é muito difícil, você não sabe o que vai ser do seu futuro, quando você arrisca assim, mas eu quis arriscar e consegui então, conseguir passar num curso de administração, numa federal também, e consegui então ser bem sucedido, conseguir aquilo que eu queria. Da mesma forma, quando eu trabalhava no banco, eu fiquei quase 5 anos lá, mas comecei a ficar insatisfeito. Depois de 5 anos eu já tinha aprendido muita coisa e aquilo já estava ficando repetitivo e não estava mais me agradando. Então eu arrisquei a largar um emprego estável, que eu era concursado, e fiquei desempregado por um período até eu conseguir essa oportunidade na Petrobras. Eu passei no concurso da Petrobras e aqui eu pude então desenvolver novas competências, novos conhecimentos e novas habilidades. Então ter essa coragem de conseguir superar o medo, de superar essa insegurança, esse medo do futuro, de saber o que vai acontecer, de largar um emprego estável e ficar por um tempo ali desempregado até conseguir uma nova coisa, foi muito importante para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje. Então, se você quer chegar em algum lugar, provavelmente você vai ter umas etapas na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Você vai sentir o medo, você vai sentir a insegurança, mas você vai ter que tomar uma decisão. O que você realmente quer para a sua vida? Será que vale a pena arriscar? Eu também já arrisquei com os investimentos. Quando eu comecei ali comprando ações, eu consegui ganhar dinheiro e também enfrentei alguns períodos de crise e também arrisquei com outros investimentos até mais complexos, com derivativos, opções de ações, já ganhei e já perdi dinheiro. Mas mesmo quando eu perdi dinheiro, eu aprendi muito. Assim, então, só mesmo investindo ali na prática, seja ganhando, seja perdendo, que eu pude aprender e pude aprender a investir melhor ao longo do tempo. Então, esse arriscar foi muito importante, foi necessário para ter essa experiência para que pudesse desenvolver essas habilidades. E quando eu falo desse medo de investir, aí eu lembro ali também do Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é o que ele cita de medo de perda. As pessoas têm medo de perder. E se você tem medo de perder, você vai acabar não ganhando também. Assim, você tem aquele pouco e você tem medo de perder aquele pouco. Se você não arriscar, você não vai sair daquele pouco também. Então, principalmente para quem é jovem, está no começo, que é fácil, se você perder tudo, por exemplo, é fácil você reconstruir e recomeçar. Então, é importante arriscar se você quer mesmo aprender, se você quer se desenvolver. É importante que você deixe esse medo de lado e arrisque, porque saiba que se você é jovem, você vai ter muito tempo para ganhar isso de volta e você vai ter outras oportunidades. Kiyosaki mesmo teve várias empresas, perdeu, ganhou, ficou rico, ficou pobre, e toda essa experiência que ele teve foi necessária para que ele fosse um empresário bem sucedido, que é o que ele é hoje. Por isso as pessoas também preferem ficar com dinheiro na poupança, porque é como um porto seguro para elas. Elas têm medo de arriscar e deixam aquele dinheiro na poupança, mesmo que a poupança esteja hoje perdendo para a inflação. Então, mesmo que elas estejam perdendo dinheiro, elas preferem deixar aquele dinheiro ali. Eu mesmo quando eu comecei a investir em ações, debêntures, investimentos mais complexos, eu ainda assim mantinha uma pequena parcela dos meus investimentos na poupança. Eu mesmo demorei muitos anos, uns 5 anos para deixar a poupança de lado e colocar todo o meu dinheiro em outros tipos de investimentos. Eu tenho investimentos seguros, eu tenho investimentos arriscados, mas eu sempre deixo uma parcela de investimento em alguma coisa segura.
Existem investimentos seguros como o Tesouro Direto, o LCA, CDB, que rendem muito mais do que a poupança e são tão seguros ou até mais seguros do que a poupança, como o Tesouro Direto, por exemplo. E por que nós temos medo? Nós somos, desde criança, encorajados a não errar, a não fracassar. Por conta disso, a gente fica com medo de fracassar, com medo de errar, então a gente fica com medo de tentar. A gente quer sempre mostrar que a gente é bem sucedido, por isso a gente vai acabar ficando ali na mesmice, porque a gente não quer demonstrar medo, a gente não quer demonstrar ali fracasso. Nós somos punidos, né? Desde criança nós somos punidos por nossos erros. Isso é um defeito muito grave da nossa cultura, porque nós deveríamos ser incentivados a tentar, entendeu? Errar é parte do processo de aprendizado, é parte do processo do amadurecimento da pessoa para ela se tornar, então, uma pessoa bem-sucedida. É muito importante que você tente, que você vá atrás das coisas, porque se você não tentar e você não errar, você não vai aprender. Então, se você tem filhos pequenos, por exemplo, você tem que incentivá-los sempre a tentar, a buscar alguma coisa, porque o mais importante é isso, o mais importante é que ele esteja tentando ali, e mesmo que ele fracasse, você tem que parabenizá-lo, você tem que incentivá-lo para que ele continue tentando, porque se você não incentivá-lo, se você reprimi-lo, ele não vai querer tentar, porque ele não vai querer no futuro ser reprimido novamente, então ele vai evitar fazer essas coisas, ele vai evitar de tentar para não ser chamado a atenção no futuro. Então é importante que desde criança a gente seja incentivado. Então a gente não é, nossa cultura não permite isso, né? Nossa cultura não favorece isso. E é muito importante que desde a educação da criança ela tenha isso, porque isso facilitaria muito esse processo. Então é importante incentivar as crianças em casa, os empregados no trabalho, as pessoas ao nosso redor. Se a gente incentiva as pessoas a tentar, se a gente está dando um incentivo para elas que elas arrisquem, e se elas errarem, a gente tem a compreensão que elas erraram porque elas estão tentando fazer melhor, elas vão se sentir mais seguras para tentar, mais seguras para arriscar. Incentive isso também à sua volta. Vou dar um exemplo meu aqui também. Eu estou aqui hoje falando para uma câmera, hoje eu consigo falar tranquilamente, mas a primeira vez que eu falei para uma câmera na minha vida, assim, conversando, foi na Petrobras, fazendo uma videoconferência. Então era uma reunião com várias pessoas do outro lado, me observando e me ouvindo, e eu tinha que apresentar essa reunião. Essa primeira vez que eu tive que falar assim para uma câmera foi um fracasso total, foi péssimo, foi uma experiência muito ruim. Mas eu não desisti, aquele fracasso não me abateu, tentei de novo, segunda, terceira vez, e aprendi a fazer isso. Eu consegui me desenvolver então para falar com o público através de uma câmera, que é uma coisa diferente, né? Muito diferente de falar com o público, com as pessoas te observando e te dando um feedback, né? Na câmera você não tem esse feedback, então você precisa aí de uma certa experiência. Então, concluindo, errar é a essência das pessoas bem-sucedidas. Saiba que aquela pessoa que hoje é bem-sucedida, ela caiu várias vezes, né? Ela tropeçou, errou, caiu muitas vezes para conseguir chegar onde ela está hoje. Então, toda pessoa bem-sucedida, ela é feita de muitos erros, né? Ela foi feita aí, passou por muitos caminhos, deu muitos passos, tropeçou e caiu muitas vezes e só está hoje ali porque ela pôde errar e ela conseguiu então levantar novamente e seguir nesse caminho. Naqueles campos em que não podem existir erro, por exemplo, aviação ou na medicina, existem simuladores. Então, o simulador permite que aquela pessoa, seja ele o piloto, seja o médico, permite que eles treinem no simulador antes de ir para o mundo real. Porque no simulador eles podem errar, eles vão ter essa possibilidade de treinar várias vezes, cometer diversos erros que eles podem cometer, porque quando eles forem para o mundo real, eles não podem mais errar. Então é interessante ver que nesses campos em que você não pode errar, você tem essas alternativas, né? Você pode errar no simulador. Como diz o grande investidor Nassim Taleb, que é esse que está aí, que escreveu esses livros Antifragilidade e o Cisne Negro, comemore todos os passos, mesmo que seja um fracasso. Porque se você conseguiu dar mais um passo, isso quer dizer que você tentou. Então, isso é um motivo para você comemorar. Hoje eu falei aqui de comportamento de manada, falei de medo, falei de culpa, falei de diversas emoções. Então, concluindo esse episódio de hoje, aprenda a lidar com as emoções, aprenda a usar elas a seu favor, para que você possa então obter o sucesso, para que você possa então
alcançar aí o caminho da riqueza, da felicidade e do sucesso que você espera para a sua vida, seja na carreira, seja na vida pessoal, na sua família, investimentos, tudo. Como diz Carrilli, o importante não é evitar a queda, mas sim levantar-se toda vez que você cair. Relembrando as etapas da gestão financeira pessoal, primeiro você vai aprender técnicas de psicologia para obter melhores resultados. Hoje você aprendeu aqui então conceitos da psicologia e no próximo episódio você vai aprender sobre técnicas no próximo episódio você vai aprender técnicas para criar melhores hábitos, por exemplo. Depois você vai aprender técnicas e conhecer ferramentas de controle financeiro. E por fim fará um diagnóstico da situação financeira, estabelecendo metas e objetivos. Sem contar aí a parte de investimento, né? Completando aquele trio para formar a sua inteligência financeira. Então hoje eu falei aqui para você sobre o primeiro pilar da inteligência financeira, que é a psicologia. No próximo episódio eu vou dar sequência a esse pilar e vou mostrar algumas técnicas para você criar novos hábitos, para você melhorar seus hábitos para obter melhores resultados na sua vida. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio. Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. Clique aqui para curtir. Deixe suas dúvidas e sugestões na área de comentários. Inscreva seu e-mail em nosso blog para receber nossas planilhas e outros materiais gratuitos. Curta nossa página do Facebook. Você pode acompanhar nossos vídeos e artigos pelo Facebook. Conheça também o Quero Ser Patrão, nosso blog sobre empreendedorismo.